Hoje eu quero falar com você sobre um tema aqui muito importante, que é sobre o seu intestino. Eu vou falar de 4 sinais que você provavelmente não sabia que pode estar indicando que seu intestino não está funcionando bem. Então a gente vai ver quais são os sinais mais comuns para você saber se o seu intestino não está funcionando bem e quais são esses 4 sinais que provavelmente você não sabia. Hoje eu quero te dar também 2 dicas simples que eu considero as dicas mais importantes para você começar a melhorar o seu intestino. Então, se você quer curar o seu intestino, que é muito importante para a sua saúde, eu vou te dar 2 dicas simples para você começar no caminho para ter um intestino melhor, tá certo? E antes eu quero começar a falar que o intestino não é só responsável por absorver os alimentos. Então, a gente estuda na escola ali que o intestino, o alimento passou do estômago, vai para o intestino, e a importância do intestino é absorver o alimento, mas não é só isso. Só para você ter uma ideia, o intestino tem 100 trilhões de bactérias, em torno de 1,5 kg de bactérias que a gente tem no nosso intestino e que elas podem fazer a diferença entre você ter saúde ou não. Se você tem bactérias inflamatórias no seu intestino, você pode ter muitas doenças degenerativas, arteriosclerose, doenças cardíacas e até o aumento do risco de alguns tipos de câncer. Enquanto que se você tem bactérias boas, você vai estar muito mais protegido. Então, um ponto é esse, que a microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no seu intestino, são muito importantes a gente saber qual o tipo de microbiota que você tem. E outro ponto muito interessante sobre o seu intestino é que ele produz também a serotonina. Então, a serotonina é conhecido como um hormônio que dá a sensação de bem-estar. Então, a gente sabe que pessoas que têm dificuldade de liberação de serotonina têm mais comumente sintomas depressivos, e muitos antidepressivos, que são medicamentos para tratar a depressão, eles inibem a recaptação de serotonina. Então, eles deixam a serotonina funcionando por mais tempo e tem um efeito benéfico no humor. Então, é outro ponto muito interessante que a gente vai citar aqui hoje, tá? E lembrar que se o intestino não está bem, ele pode ser um intestino inflamado, que tem a síndrome do intestino hiperpermeável. Por que é hiperpermeável? Hiper que mais do que o normal. Então ele deixa passar pequenas moléculas que podem inflamar o seu corpo, inclusive estimulando doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, tireoidite de Hashimoto. Então, se você já tem uma genética suscetível a essas doenças autoimunes e tiver um intestino inflamado, provavelmente você pode estar estimulando seu corpo a começar a dar o gatilho para essas doenças. E você vai aprender hoje, então, quais são os sinais mais comuns e quais são os sinais que você provavelmente não conhece de intestino inflamado. Eu sou o Dr. Gabriel Azini. Se você não está inscrito, já te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu criei também um canal do Telegram, onde eu respondo muitas perguntas que eu não consigo responder todas as perguntas aqui no YouTube, que eu faço isso sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E como vocês têm muitas perguntas parecidas, eu procuro responder as mais comuns ali no meu canal do Telegram, onde eu dou dicas especiais, conteúdos também exclusivos para quem está lá no Telegram. Vou deixar o link para se você quiser conhecer o meu canal aqui embaixo, tá bom? Então, quais são os sintomas mais comuns de que seu intestino não está bem? Por exemplo, gases, excesso de gases. Se você está com muito gás, é sinal que tem uma microbiota irregular no seu intestino que está produzindo muito gás. E isso dá uma sensação de mal-estar. Você pode ter aquela sensação de inchaço, que sua barriga está estufada, dá aquele mal-estar depois de comer. Tá? Outro problema que você pode apresentar, muito comum, é frequentemente diarreias, fezes muito amolecidas, muitas vezes não ligadas a uma infecção. Então, se você está sempre com as fezes muito mole ou muito mal cheirosa, pode estar associada também a uma inflamação do seu intestino. E o inverso também é verdadeiro. Então, se você está muito constipado, não consegue ir no banheiro todos os dias, também pode ser um sinal que o seu intestino não está bem, não está funcionando de maneira adequada. Tem outro sintoma também, que é a azia e refluxo. Daí você pode estar se perguntando, mas por que azia? Porque o alimento, quando entra, passa pelo esôfago, vai para o meu estômago, que é onde tem azia, e depois vai para o intestino. O que tem a ver o problema do intestino com o estômago? Importante, lembra que a gente falou que ele produz a serotonina, em torno de 80% da serotonina do seu corpo? E a serotonina também é muito importante para controlar a liberação de
substâncias, como por exemplo o ácido clorídrico, no seu estômago. Está com uma deficiência de serotonina, porque seu intestino não está funcionando bem, essa liberação de ácido vai ser diminuído. Isso é um problema, porque o ácido é a primeira barreira para a gente proteger o nosso corpo, né? Porque imagina que você comeu uma comida contaminada com bactérias. Se você não joga aquele ácido para matar essa bactéria, ela pode começar a se multiplicar. E é por isso que pessoas que tomam omeprazol, por exemplo, que diminui a secreção ácida, têm maior risco de infecção intestinal. Então, se você não produz esse ácido, a sua válvula pode não fechar, uma válvula que separa o seu esôfago do estômago, se chama cárdia, e pode ter o refluxo desse conteúdo estomacal e dar aquela sensação de azia, de queimação, ou um nó na garganta, ou até dor no peito devido à azia e má digestão. Então esses são os sintomas mais comuns e agora eu vou falar alguns sintomas que não são os mais comuns, mas eu vejo muito em pessoas que estão com o intestino inflamado. E o primeiro é a piora das dores crônicas. Então se você tem um problema articular ou tem um problema de coluna, qualquer que seja um problema que cause dor, se o seu intestino está inflamado, ele pode até piorar a sua dor, pode baixar a sua sensibilidade à dor. O que é sensibilidade à dor? Imagina que eu estou beliscando você e eu vou beliscando cada vez mais forte. Vai chegar um momento que você vai sentir muita dor e vai pedir para eu parar. Então, se eu baixar essa sensibilidade à dor, você vai, com o mesmo beliscão, você vai ter dor antes do tempo. E é isso que a deficiência de serotonina, que é produzida principalmente no intestino, pode causar em você. Aumenta a sua sensibilidade à dor. Então, se você tem problemas crônicos, por exemplo, com artrose, você pode ficar com dificuldade de controlar a artrose com medicamentos, com suplementos, com estilo de vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo seria urgência urinária. A gente sabe que a serotonina também é muito importante para controlar o enchimento da sua bexiga, e quando está sem serotonina, a sua produção não está boa, porque o seu intestino não vai bem, você tem mais urgência urinária. Então, lembra que quando você fica nervoso, você fica com vontade no banheiro, às vezes faz só um pouquinho de xixi? Provavelmente pela diminuição da sua serotonina e aumento dos hormônios de estresse que fazem essa urgência urinária aumentar. Então, esse é o segundo sinal. O terceiro é um sinal que aparece nos homens, que é ejaculação precoce. A serotonina também é muito importante para controlar a ejaculação. E se o homem não está produzindo quantidade suficiente, ele pode ter ejaculação precoce, ejacular antes do tempo. E por isso que muitas vezes se trata a ejaculação precoce com remédios que são considerados antidepressivos para melhorar a quantidade de serotonina e conseguir controlar melhor esse processo. Mas as mulheres também não ficam livres. Então, a mulher com deficiência de serotonina, é importante saber que a serotonina estimula a liberação de progesterona no organismo. E se ela não está com a produção de serotonina nota 1000, porque o seu intestino não vai bem, ela pode ter uma deficiência de progesterona. Lembrar que a progesterona é importante, diurético, então ela costuma ficar inchada, pode botar uma meia, sentir aquela marquinha da meia marcando a sua pele, sentir o pé inchado no final do dia. Ela é importante também para dar um relaxamento. Então, mulheres com baixa progesterona têm aquela TPM mais estressadas, querem matar o marido com mais intensidade ainda. Então, muito importante a sua produção de progesterona até para a gestação. Se você não tem uma produção boa, você pode ter dificuldade até de engravidar. Então, também afeta as mulheres. Se o seu intestino não estiver bom, você pode prejudicar também a sua produção hormonal de progesterona. E eu vou dar duas dicas que eu considero as mais importantes aqui para você começar a melhorar o seu intestino. E a primeira é descascar mais do que desempacotar. O que eu quero dizer? Comer mais alimentos naturais, direto da natureza, do que alimentos industrializados. E, praticamente, evitar carboidratos refinados e açúcares. As farinhas brancas, farinha de polvilho, farinha de trigo, os açúcares, seja açúcar mascavo, açúcar demerara, qualquer tipo de açúcar, se você tirar isso da sua alimentação, seu intestino vai melhorar, porque isso é o principal causador da disbiose intestinal, do desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no seu intestino. E quando você tira esse açúcar, você começa a estimular bactérias boas no seu intestino, principalmente se você come alimento de verdade. Então, a primeira dica é tirar os carboidratos refinados e açúcares. E a segunda
dica eu aprendi com a doutora Denise de Carvalho, que é especialista nessa área, entende muito de microbiota intestinal, entende tudo de intestino. Ela me deu essa dica. O que você vai fazer? Você vai inverter a sua sobremesa, mas não estou falando para você comer um pudim, comer um doce antes da refeição. Você vai comer uma fruta antes da refeição. Quais frutas você pode comer? A primeira é o mamão papaya, então você pode comer meio mamão papaya antes da refeição, porque ele tem uma enzima muito interessante que se chama papaina, e isso pode te auxiliar na sua digestão. As enzimas digestivas te auxiliam na digestão dos alimentos e ajudam a desinflamar o seu intestino. Outra fruta que você pode comer antes da refeição é o abacaxi. Então você pode comer uma rodela de abacaxi, que também tem uma enzima chamada bromelina. E a bromelina eu uso muito quando eu quero ajudar meus pacientes com o intestino inflamado. Eu utilizo, às vezes, suplementos com essas substâncias, por exemplo, a bromelina. Mas o abacaxi tem a bromelina, então você comer uma rodela de abacaxi antes de comer o seu almoço, o seu jantar, pode te ajudar também a desinflamar o teu intestino, ter um intestino mais saudável e ter uma microbiota, as bactérias no seu intestino de qualidade que vão ajudar a você ter mais saúde, tá bom? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você quiser saber quais são meus suplementos preferidos, eu vou deixar uma playlist aqui no YouTube desse lado e te convido também a baixar meu e-book gratuito, livre de dores. Você pode baixar clicando no link aqui em cima no YouTube. Se você não tiver no YouTube, pode ir lá no meu site que você vai ver um botãozinho para baixar também esse e-book. Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.